Olá, estamos iniciando mais um programa semanal produzido aqui nos estúdios da Rádio TV Renovação, localizados no Complexo do IMA, Instituto de Medicina do Além, aqui na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. Programa esse conduzido com muita competência, com muita responsabilidade, com muito foco, pelo nosso Dr. Francisco Aranda Gabilan. E o tema desse programa Nosso Espiritismo e Reflexões dessa semana é êxito. Uma palavra simples, porém de uma complexidade muito grande, porque desde o momento em que somos concebidos, ainda no ventre de nossas mães, nós já estamos agindo em busca do êxito, em busca das vitórias. E a vida é uma sucessão de lutas exatamente em busca do resultado positivo, do resultado melhor para todas as partes envolvidas, né? Então a gente tem esse tema aqui nesse programa nosso de hoje, onde o Dr. Gabilan, que é um advogado renomadíssimo, ele é professor, ele é autor, ele é um intelectual na primeira grandeza que nós podemos imaginar, conferencista internacional, e a cada programa do Dr. Francisco Gabilan nós temos aumentado a nossa audiência, o que muito nos envaidece, que muito nos honra, e nós termos uma pessoa do nível dele, uma pessoa competente como ele, uma pessoa experiente como ele, para nos ensinar e trazer lições como essa lição dessa semana, desse programa que fala sobre o êxito. Nós aproveitamos a oportunidade para fazer o convite, para que você nos ajude, para que nós possamos continuar mantendo nossas atividades assistenciais, para que nós possamos continuar praticando a nossa caridade, a nossa fraternidade com os nossos irmãos. São milhares de famílias que acorrem todos os dias aqui até o Complexo do IMA, pedindo ajuda, pedindo alimento, pedindo a assistência espiritual, marcando suas consultas, marcando suas cirurgias, pegando os remédios gratuitos que são prescritos pela espiritualidade através do médium João Berbel e distribuídos gratuitamente através da nossa farmácia que está atendendo exatamente a sua finalidade. Entre no nosso site www.ima.org.br, há em cima ali uma aba doações. Ali você tem todas as instruções necessárias para fazer um depósito bancário no Pix ou então nas contas oficiais das nossas instituições. Você também tem as instruções de como pode nos encaminhar os créditos e as notas fiscais paulistas emitidas sem CPF, sem CNPJ. Você tem também instruções de como fazer para nos encaminhar cestas básicas e material de limpeza, que são todas elas são diretamente distribuídas para as famílias cadastradas aqui pelo nosso serviço social. Nós agradecemos muito essa ajuda ela permite que a gente possa amenizar um pouco a fome, a dor e a desesperança de milhares de famílias que nos procuram, como nós já o dissemos. Ficamos agora então com o Dr. Francisco Gabilan para falar sobre o tema êxito, e nós voltamos na próxima semana com mais um programa Espiritismo e Reflexões. Até lá, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. É um prazer estar novamente com vocês aqui em Espiritismo e Reflexões. Nos deparamos no livro Palavras da Vida Eterna, psicografia do nosso querido Chico Xavier e lições do nosso querido Espírito Emmanuel. Lá no capítulo 64 desse livro, nós vemos uma matéria cujo título é Êxito. Muito bem, nos ocorreu nós escarafuncharmos um pouco desse assunto do desejo de êxito, de sucesso, de vitória, de realizações, enfim. E vamos fazer uma incursão sobre esse assunto aí. Vamos lá para, primeiramente, explicações. São quase que definições do que seja êxito. É um resultado positivo, um desfecho favorável, uma realização gratificante, enfim, o sucesso, de uma maneira geral. O contrário do sucesso, o antônimo, é o fracasso.
Nós vamos fazer, então, nessa incursão sobre ambas essas questões e vamos ver como é que a gente se vê para analisar a possibilidade do êxito e quando o êxito é imediato e quando o êxito é duradouro e eficaz. Vamos ver, primeiramente, quem deseja o êxito? Em quais campos da atividade humana? Porque há uma busca incessante de sucesso na criatura, não é verdade? Então, primeiramente, nos negócios. A criatura nos negócios procura elevar-se em posições sociais, elevar-se em obtenção de resultados, às vezes envolvendo-se aí em grandes negociatas e até mesmo falando até mesmo como se fosse de negócio, à espera de grandes heranças e a pessoa não tem nem sequer como avaliar de onde poderão vir essas heranças. Além do sucesso desmesurado que a pessoa procura nos negócios, procura também igualmente nas profissões. Posições de destaque da personalidade, buscando aplausos, honrarias, especialmente quando a criatura quer galgar cargos públicos e com isso ela faz qualquer coisa nesse sentido. Fora dos negócios das profissões, ainda tem um desejo desmesurado de poder para despertar a inveja, seja da sua juventude elegante, seja da beleza física, ou seja de prevalecer-se de posição de mando em favor e contra, aliás, as outras criaturas que estejam sob sua condução. Essas criaturas acabam se enredando, na verdade, em caminhos fáceis e na busca de resultados imediatos. E muitas das vezes até se lançam em coisas incríveis, como jogos de conchas, trocas espirituais, sortes, leitura de mão e coisa por aí. Obviamente que todos esses desejos imediatistas aqui, eles acabam inspirando, primeiramente, mágoas em terceiros. Por quê? Porque essa postura de desejo dominante e até de subjugação das outras criaturas, de imposição das suas ideias, acaba alijando as criaturas do nosso contexto. As criaturas começam a ver nesta que inspira, nesta que deseja esse êxito constante e imediato, começam a ver nela, na verdade, com antipatia. E, por aí, provoca uma mágoa coletiva em terceiro. E isso acaba por inspirar decepções no plano pessoal para o próprio desejoso aqui. Isso pode levar a criatura à solidão, porque afastada das outras pessoas, ele acaba ficando sozinho, fica no alto do triângulo do domínio. Depois acaba um vazio, porque o êxito desejado não satisfaz de maneira integral e, portanto, provoca um vazio interior. E isso leva a uma frustração, até a repensar essas atitudes. E, afinal, isso desemboca no tédio da criatura. Há um desgaste emocional incrível quando a pessoa lançada nesse contexto, ela descobre que esse êxito eventualmente obtido, ele é efêmero. Mas, ao lado desse imediatismo e do quanto é efêmero esse que seria considerado um êxito, existe sim um caminho de sucesso efetivo e duradouro, que começa pela vitória sobre si mesmo. Que tipo de vitória? Vitória dos sentimentos, dos pensamentos, vitória das atitudes, das ações, da maneira de agir, como nós veremos aqui. A vitória sobre as paixões primitivas, aqueles desejos rasteiros. Rasteiro não quer dizer só obscenos, não. Quer dizer rasteiros de tentativa de embair, de induzir as outras pessoas ao erro, ao engano, se prevalecendo da sua situação. Quem busca esse sucesso efetivo, esse domínio sobre si mesmo, com certeza ele se sentirá o vencedor.
A palavra é exitoso. É a palavra adequada, isso. Ou seja, criatura que obtém um êxito real, efetivo e duradouro. Essa criatura, em razão disso, ela se torna gentil, afável, até bondosa e admirada no melhor sentido possível por seus valores interiores, admirada pelas outras pessoas. Ao invés de ser refugada, ela é agasalhada com relação aos seus sentimentos. E, portanto, essa pessoa, nós verificamos que ela se doa, acentuando a harmonia e a alegria do ser. Falando da vitória sobre si mesmo, nós nos lembramos de consultar Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, ele faz uma ponderação para o Agostinho, Santo Agostinho, em espírito. Ele faz uma ponderação dizendo, fala-se muito em reforma íntima, em melhoria, em mudança da criatura. Como é que é possível? O que se deve fazer para se reformar, para mudar-se? E o Agostinho responde isso em latim para a criatura, sobre a reforma íntima. Ele diz, me perdoe repetir, ele diz, noce te ipsum, que quer dizer, conhece-te a ti mesmo. E ele dá, enfim, a explicação de como é que isso pode se dar. Ele diz que a criatura deve, ao final do dia e ao deitar-se, ele deve fazer antes de desdobrar-se, antes de dormir e se desligar-se em espírito, ele deve fazer uma análise efetiva das suas ações no próprio dia. Não é na semana passada, mês passado, ano passado, outra encarnação, não. No mesmo dia. E faz 2 colunas. Uma coluna daquilo que foi feito e ele julgou ser bom para ele ou bom para as outras criaturas, eficaz, que produziu bons resultados, e uma outra coluna de coisas ruins, que foram ruins para ele ou para outras pessoas, e diz o Agostinho, feito isso, a primeira coluna deve ser recidiva, deve ser repetida, deve ser mantida para ser repetida todo sempre. E a outra é exatamente para ser evitada. Aliás, nós ouvimos uma vez do Richard Simonetti dizendo que o espírito, disse ele, que o sentido do espiritismo no dia a dia é um farol amarelo. O espiritismo é um farol amarelo, porquanto quando a gente vai incidir numa ação que pode produzir um resultado negativo, a gente lembra dos ensinamentos do espiritismo e acende um farol amarelo, que quer dizer, na linguagem de trânsito, inclusive, quer dizer atenção. Atenção que esse pensamento, essa ação, essa atitude pode trazer um resultado negativo. Existem exigências fundamentais para a obtenção do êxito, do sucesso. Primeiramente, o trabalho. O trabalho incessante, como a gente viu, de estar atento à tentativa de melhoria, edificação, com leituras, com palestras, com estudos e, sobretudo, a atenção sempre às suas próprias atitudes, às suas próprias ações, vigiando os seus próprios pensamentos, é isso. Além do trabalho, uma exigência é o tempo, dar tempo ao tempo. O tempo é o senhor das nossas ações. Tudo aquilo que nós deixarmos no devido tempo, por exemplo, como os espíritos disseram, que tudo se reformará, tudo se modificará, tudo se reestruturará, tudo evoluirá, porque as reformas, de uma maneira geral, e com relação à criatura, a gente buscar o êxito devido na medida certa, as reformas são lentas e graduais, mas ocorrem constantemente, ela sempre ocorrerá. O trabalho passará a ser uma causa de efeitos favoráveis, e o tempo será a possibilidade de nós aguardarmos um momento adequado. E a calma exige uma digressão um pouco maior da nossa parte. Eu escolhi, para verdadeira leitura mesmo nossa, um trecho de Joana de Ângeles,
no livro psicografado pelo Divaldo Franco, chamado Mensagens de Joana de Ângeles. E ele diz que a calma, em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. O êxito sempre nos espera, desde que a gente esteja no momento adequado, com a calma devida. Vamos continuar a lição dela. Ele diz, vamos ver algumas atitudes que podem tentar nos tirar da calma. Aqui é uma pessoa tresvairada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Nós estamos programados para uma determinada atividade que deveria obter êxito e, de repente, existe uma circunstância que evita, infeliz. E mais ele continua, acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Nós estamos programados e, de repente, existe uma ameaça de que aquilo pode não dar certo. Mais adiante, diz ela, é uma incompreensão urdindo males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. E ela continua, a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. O que quer dizer confiança em Deus? Deus é o agente, o autor, a gente não tem palavras melhores para colocar nos caracteres de Deus, agente das leis naturais. As leis naturais são boas, justas e úteis. E, portanto, se nós temos confiança de que as leis naturais regem e que nós somos sujeitos passivos, agentes dela, na justiça de toda a lei, portanto, Deus nos outorgará aquilo que nos for necessário. Diz ele, a calma é filha dileta da confiança de Deus e na sua justiça a expressar-se numa conduta reta, que responde por uma atitude mental harmonizada. Viram? Exige, na verdade, uma ação nossa, uma conduta reta, e aí então nós teremos uma atitude mental harmonizada, adequada. Continua ela, quando não se age com incorreção, ou seja, na falta, no erro, quando nós não agimos isso, não há por que temer-se um acontecimento infeliz. Se nós agimos no bem, o resultado é no bem. Se nós agimos no mal, é certeza do acontecimento infeliz. E ela vai adiante. A irritação é a alma gêmea da instabilidade emocional. É responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. E ainda ela vai mais adiante. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio, adequado para atuar, propiciando os meios para a ação correta. No instante exato, a calma nos dá um momento exato. Nem antecipa, diz a Joana de Ângeles, nem retarda. É no momento absolutamente exato em que nós devemos ter a nossa ação e aí obteremos êxito, sem dúvida nenhuma. A calma soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. E ela conclui, não se exaspere, preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Aprendendo a agir com amor e misericórdia, são dois agentes extraordinários. Né? O amor é um sentimento de desprendimento, de envolvimento, e misericórdia é de entendimento, de compreensão e de perdão. Aprendendo a agir com amor e misericórdia, diz ela, em favor do outro, do teu próximo, ou da circunstância ruinosa, aziaga, aquela que produz efeitos ruins, diz ele, a calma é inspiradora da paz e do êxito. Há uma questão interessante envolvendo esse assunto. Existe a espiritualidade que está interessada na nossa melhoria, no nosso êxito, principalmente espiritual. Então, nós temos uma verdadeira proteção dos amigos espirituais. Amigos desencarnados que torcem e agem e atuam, nos inspiram pelo nosso bem, para atitudes boas, na nossa melhoria.
Nós estamos falando de pais, parentes, amigos e criaturas interessadas no nosso desenvolvimento. Os espíritos benfeitores, lembrem-se, incentivam todas as formas de realizar o nosso processo de crescimento. Amigos, a conquista depende de modificar os velhos hábitos infelizes, vencer a arrogância e o mau humor, cumprir com os preceitos do Mestre Jesus, que sempre tem preceitos adequados para a nossa conduta. Diz ele, amar e servir ao próximo, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo e servir ao próximo. E quando a criatura se lança, por recomendação dos espíritos, no auxílio às outras criaturas, com uma boa palavra, um amparo e um conforto, estará no caminho certo de obter o sucesso. E ainda, não é só isso, é ainda agir com simpatia e não agressão, com calma, aí é calma interior. Aprender a escutar. Vou abrir um parênteses aqui. Uma casa espírita dizia, nós não estamos fazendo agora mais cursos de oratória, nós estamos fazendo agora cursos de escutatória. É isso mesmo, aprender a escutar para poder avaliar e com calma agir. No lugar do mal, substituir com o bem. Aliás, isso está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez para os espíritos, o que era o mal, e eles responderam o que era o bem. O bem estar em conformidade com a lei natural. Simples, só isso. E, última recomendação da espiritualidade, não censurar as outras criaturas gratuitamente. Por que ele usa gratuitamente? A espiritualidade usa gratuitamente. Porque determinadas censuras de atitudes absolutamente irrefletidas das outras criaturas, de lesões à sociedade, às outras criaturas, de crimes, de erros graves, merecem a censura, sim. A censura, inclusive, sob o ponto de vista legal. Inclusive, a criatura respondendo por suas ações. E, dentro desse contexto, repetimos, há uma conclusão de tudo quanto foi aqui analisado, incluindo as inspirações da espiritualidade a propósito do assunto do êxito. Dizemos, enfim, o êxito depende da preservação da calma, vencendo a irritação e agindo com amor e misericórdia e, sobretudo, trabalhar. Para nós nos conscientizarmos desse trabalhar, vem a lição de Maria Dolores, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, chamada Mensagem da Vida, a propósito do assunto. Diz, perguntas muitas vezes de alma dolorida, ante as tribulações e os empeços da vida, que caminho tomar? E surge tanta dor, sem que percebas de onde, que ouves somente a fé que te apoia e responde. Trabalhar, trabalhar. Entretanto, não chores, nem te aflijas. A senda do progresso é de calçadas rijas, duras de atravessar. Esquece-te, prossegue e ouvirás com certeza a mensagem de luz da natureza. Trabalhar, trabalhar. Fita o machado bronco e o mato inculto. Cada golpe no campo lembra o insulto, mas no mesmo lugar, o lavrador amigo e diligente traz ao solo o convite da semente. Trabalhar, trabalhar. Dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia da nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede olvidar-se de todo, e ela corre cantando ao varar pedra e lodo. Trabalhar, trabalhar. Muita paz a todos nós e até a próxima.